Diz a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 122, versículo 7. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Na palavra do livro sagrado, a vontade de Deus se faz muito clara. Ele deseja que todos os seus filhos tão amados tenham vida em abundância, que desfrutem da alegria e da prosperidade. E acima de tudo, que tenham paz, muita paz em seu lar. Durante longos anos, por ignorarem a palavra do Evangelho, por não saberem que Deus está pronto a transformar inteiramente a vida dos que o buscam de coração aberto, Carlos e Márcia padeceram na escuridão da angústia e do sofrimento. Como tantos outros filhos de Deus, desconheciam o poder da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, experimentaram a dor, o desespero e até mesmo a fome. É muito triste você passar fome. Não sei se já aconteceu isso com você. É muito triste passar fome. O casamento de Carlos e Márcia parecia ser a celebração de um encontro perfeito entre dois jovens saudáveis, felizes e muito, muito apaixonados. Mas, tristemente, a harmonia e o respeito na vida em comum não durariam mais do que um ano. Daí foi um verdadeiro fracasso mesmo, né? Nós começamos a brigar um com o outro, havia muita discussão, briga, agressões mesmo, né? O nosso dia a dia era briga. Levantava brigando, ia dormir brigando. As brigas foram ficando cada vez mais frequentes e as agressões mais violentas. Até teve uma vez que eu cheguei muito nervoso em casa e eu dei uns empurrões nela, uns gritos muito nervosos. Aí ela pegou aquele negócio de massa, de fazer massa de pastel e me acertou uma daquela na cabeça. Então a gente não se respeitava, se agredia mesmo. Para piorar tudo, naquele lar onde já não havia mais amor ou respeito, começou a faltar também o dinheiro. Devido à situação financeira, a gente ficava mais nervoso, mais agressivo, né? Porque quando a gente casa, a gente pensa em dar uma vida melhor para a esposa da gente, né? Fazer o melhor, trabalhar, né? Dar um conforto, né? Mas a gente via que nada disso estava acontecendo. Trabalhava bastante, né? Fazia alguma coisa, trabalhava na noite e não estava conseguindo nada com isso. Eu trabalhava, eu dava aula, mas o dinheiro desaparecia. O dinheiro sumia por completo. O casal começou a perder, num processo muito rápido, tudo o que conquistara em anos de trabalho. Eu me aventurei em montar uma corretora de seguro, né? Até tinha uma sócia. Por um tempo começou a andar mais ou menos, né? Eu acho que é empolgação. Mas quando a gente estava com um escritório no centro da cidade, bem localizado, a empresa começou a ruir, começou a cair, né? Primeiro ele perdeu o escritório de seguros, perdeu o primeiro escritório, depois ele perdeu o segundo escritório. E foi se aprofundando nas dívidas, né? E ele foi se aprofundando mais, só que daí nós fomos perdendo tudo realmente, né? A crise financeira se agravou de tal forma na vida de Carlos e Márcia, que eles acabaram por chegar a um limite que jamais poderiam ter imaginado. Conhecer muito de perto o drama da fome. Às vezes eu tinha vontade de comer e não tinha o que comer. Não tinha. Então, eu falava assim, puxa vida, o que está acontecendo? Eu queria saber o que é que estava acontecendo. E não achava solução nenhuma, não achava. A vida financeira destruída. A gente morava numa casa de aluguel
que já estava 1 ano e pouquinho atrasado. Já o rapaz pedindo a casa pra gente, com a luz cortada, sem telefone, o carro quebrado. Tudo que eu tentava fazer não dava certo. Parece que alguma coisa estava conduzindo para que fosse para um fim trágico. Carlos tinha razão. Sem sentir, ele e Márcia estavam sendo conduzidos por um triste e doloroso caminho. Um caminho que muitas vezes não costuma ter volta. Carlos, que era descrente de tudo, que ainda não conhecia a bondade e a justiça de Deus, deixou-se levar pelo desânimo e pelo desespero. E por pouco, não permitiu que o mal se instalasse de forma triste e degradante em sua alma e em sua própria vida. Uma vez eu ajudei um rapaz a roubar um carro. Eu fiquei com o carro, ele foi lá, arrombou o carro, entrou dentro e saiu. Então eu ficava para dar cobertura para ele, para a gente arrancar o motor e vender, entendeu? Para trazer dinheiro para dentro de casa. Aquela foi a única vez em que Carlos fraquejou diante do mal. Daí em diante, amparado pelas mãos do Todo-Poderoso, embora ainda não soubesse disso, virou as costas para a tentação, ignorando todos os apelos das entidades malignas, que por muito pouco não destruíram completamente sua vida. Eu creio que Deus já tinha um propósito na minha vida. Você vai ver daqui a pouco. Amedrontado com o trágico rumo que sua vida começa a tomar, Carlos sai em busca de ajuda espiritual. Depois de encontrar uma infinidade de portas fechadas ao longo de seu trajeto, depara-se, enfim, com a luz que vai guiar seus passos em direção à felicidade. Foi quando eu passei, achei até estranho, né? Eu vi uma igreja universal aberta. Para serem salvos e libertos pelos ensinamentos do Sagrado Evangelho, Carlos e Márcia se lançam nas correntes e campanhas da Igreja Universal do Reino de Deus e tentam conquistar, na campanha da Fogueira Santa de Israel, a paz, a prosperidade e a transformação de vida com que sempre haviam sonhado. Na vida de Carlos Alberto e Márcia, a felicidade conjugal não consegue durar mais do que 1 ano. E junto com as brigas cada vez mais violentas, uma grave crise financeira ajuda a levar a vida do casal ao fundo do poço. Os dois perdem tudo o que tinham, passam a viver privações humilhantes e chegam mesmo a passar fome. E a luz já tinha sido cortada, entendeu? O meu telefone também já tinha sido cortado. Daí nós começamos a passar necessidade do que comer. Enfraquecido pela inesperada sucessão de derrotas em sua vida financeira, Carlos se ilude com a possibilidade de ganhar dinheiro fácil. Ele perdeu tudo, daí ele começou a fazer picaretagem mesmo, né? Carlos chegou a arriscar a segurança da família e sua própria liberdade, envolvendo-se com o roubo de carros. Um dia, irritados e desiludidos com a situação em que viviam, dominados pelo ódio e pela intolerância, os dois tiveram mais uma briga. E aquela seria a última vez em que Carlos e Márcia se confrontariam com ofensas e agressões. Foi um dia que eu saí de casa, ou tudo ou nada. Saí disposto, hoje ou eu tenho uma solução na minha vida, ou eu acabo com a minha vida. Desesperada, Márcia foi buscar conforto na casa de uma vizinha e se viu recebida com enorme carinho.
Cheguei, comecei a conversar com ela, tudo, né? Desabafar. Ela falou assim, olha, tenha paciência, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, tenha paciência, né? E ela estava ouvindo uma programação. A amiga de Márcia assistia pela televisão a um programa da Igreja Universal do Reino de Deus. Atraída pelas palavras de um bispo, palavras de fé, verdade e confiança, Márcia não resistiu. E fez ali mesmo, diante da televisão, um apelo emocionado que mudaria inteiramente o rumo de sua vida. Eu pedi para que Deus desse uma solução então para a gente, já que Ele era um Deus vivo, um Deus poderoso. E o que aquele homem de Deus estava falando era verdade, então que Ele desse uma solução. Ou Ele ajudava o meu esposo a encontrar uma porta aberta, encontrar um Deus vivo, um Deus poderoso, que podia mudar a nossa situação para a gente voltar a ser um casal feliz. Ou então Ele podia tirar ou a minha vida ou a vida do meu esposo. Márcia, que jamais havia recorrido à ajuda de Deus, que nunca havia aprendido a orar, clamava no auge de sua dor por uma resposta. E só mais tarde, ao conhecer a verdade da palavra do Evangelho, entenderia que Deus sempre responde, com a força da bondade e da justiça, a todo filho querido que clama por sua misericórdia. Está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes, e será assim convosco. E foi exatamente o que aconteceu. Naquele momento, enquanto Márcia abria seu coração para o Deus vivo e poderoso, através daquele programa de televisão, Carlos, mesmo longe dela em outro lugar da cidade, já estava sendo amparado pelo Espírito Santo. E em pouco tempo, ele que vagava pelas ruas em busca de conforto para sua alma, chegaria a um lugar abençoado, de onde nunca mais desejaria sair. Então eu passei em várias igrejas, mas estava com as portas fechadas. Falei, não, mas eu preciso de alguém agora, eu preciso desabafar, eu preciso conversar com alguém, eu preciso de uma orientação. Fui em 3 igrejas com as portas fechadas. Falei, então não tem jeito não, eu vou ter que dar um fim na minha vida. Foi quando eu passei, eu achei até estranho, né? Eu vi uma igreja universal aberta. Entrei, tinha um obreiro lá, ele me recebeu muito bem. Ele já veio prontamente me atender, né? Falou, como é que o senhor está? Tudo bem? O senhor quer conversar? Parece que Deus já tinha preparado aquela pessoa. Além do carinho e da atenção do obreiro, Carlos recebeu também uma oração. Aí, a partir daquela oração, eu comecei a sentir a melhora. Já senti um alívio na alma, sabe? Senti as coisas clarear. Já senti mais a paz, a tranquilidade para raciocinar. Aí eu fui para casa, né? Naquele dia eu não falei nada com a Márcia. Eu vi que ele estava diferente. Ele estava diferente. Ele voltou mais calmo. Ele voltou diferente, né? No dia seguinte, ele me fez um convite. Ele falou assim, eu quero te levar num lugar. Você aceita? Aí eu falei assim, aceito. Aí nós fomos, né? Aí na hora que ela viu, assim, que a gente estava entrando dentro da Igreja Universal, aí ela ficou alegre, né? Olhou para mim assim, era isso que ela queria também. Ela queria que eu estivesse buscando a Deus de verdade, né? Foi muito lindo, maravilhoso eu ver o meu esposo ali, entendeu? Porque eu falei, puxa, é nessa hora que a gente vê como Deus ouve. Eu não sabia orar, né? Falei, olha, hoje eu quero conhecer esse Deus. Hoje eu quero saber se ele existe.
Eu culpava o próprio Deus pela minha desgraça. Mas aí foi um dia. Cheguei lá e Deus me acolheu. Me recebeu. Ele provou para mim que não existia. Porque eu não acreditava em mais nada. Deus provou para mim que não existia. Eu pedi para Ele. Eu queria conhecer naquele dia. E Ele me esperou. Foi naquele dia mesmo. Aí a gente fica pensando, puxa vida, sofreu tanto tempo. A gente não dava ouvida a Deus. Às vezes as pessoas até falavam pra gente, mas a gente não dava valor, a gente não procurava, né? Mas foi a melhor coisa. Foi o dia que Deus realmente Ele falou no meu coração. Ele mostrou que ele cuidava de mim, eu não sabia. Que Ele tomava conta de mim, que ele estava agindo na minha vida, eu não sabia. Já nem sei quantas vezes errei, mas jamais me esqueci. Na Igreja Universal do Reino de Deus, Carlos e Márcia entregaram seus corações a nosso Senhor Jesus Cristo. Começaram a entender a palavra do Evangelho e a praticar a verdadeira fé. Aí nós pegamos firme e começamos a lutar. Tudo que o pastor, o homem de Deus falava, tem que fazer isso. A gente fazia, tem que vir dia tal, a gente estava lá, né? Quando eu Durante a campanha da Fogueira Santa de Israel, Carlos e Márcia, que já haviam sido abençoados com a libertação de suas almas e com a reconstrução de seu casamento, fizeram um ousado propósito de fé. Nós fizemos um voto com Deus. Deus, um pedido para Ele. Nós queremos alguma coisa que o ano inteiro a gente venda, ou uma área que a gente trabalha o ano inteiro a gente esteja bem, que não tenha crise. Olha, antes do voto chegar em Israel, nós tivemos uma resposta. Naquela semana eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa que eu ia entrar como um ajudante de caminhão de gás, né? Carlos e Márcia foram plenamente honrados em sua fé. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ainda reservaria bênçãos muito mais importantes para suas vidas. Em pouco tempo, o casal abria seu próprio negócio, um rentável comércio de gás e água mineral. Graças a Deus a gente está cada dia mais abençoado, está cada dia mais expandindo mais a nossa clientela. Com a vida financeira restaurada e principalmente com a vida conjugal inteiramente transformada, o casal vive hoje momentos da mais pura felicidade, sempre sob a luz do Evangelho e em perfeita comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, tão vivo e tão presente na Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje eu tenho a presença de Deus na minha vida. Tenho a presença de Deus. E a coisa mais linda que tem é ter a presença de Deus, entendeu? De saber que o nosso Deus existe, que o nosso Deus é vivo. O nosso Deus é tudo. O meu Deus é lindo, é maravilhoso. Entendeu? Hoje eu posso falar, tudo posso naquele que me fortalece. Porque hoje eu tudo posso mesmo. O mais importante é a salvação da alma da gente. É a presença de Deus. Eu tenho certeza que onde eu estou, Deus está comigo. Tudo que eu fiz, Ele está comigo.
que Ele não me desampara, que Ele cuida de mim a cada instante, que a minha vida está na mão dEle. Isso é o mais importante. E hoje eu tenho alegria, eu tenho paz. Eu sinto a pessoa mais feliz desse mundo.